Muito bem, senhoras, senhores, vamos dar início então ao segundo painel nesta sala A, que eu tenho certeza que interessa muito para vocês. Tecnologias do futuro, futuro da mobilidade. Ajudar a moldar este mundo. Participando deste painel, nós temos Lothar Wernhaus, que é da Audi, por favor, e também Alex Lourenço Simões, que é da Toyota, por favor. Então, por favor, palmas para os nossos palestrantes. E, dando sequência como nós fizemos no outro painel, então por ordem alfabética, né? Começamos essa apresentação então com a Audi, que vai nos contar, a Audi, né, através do Lothar, vai nos contar o que para eles é o futuro da mobilidade. Boa tarde a todos. O meu nome é bem simples, é Lothar. Se vocês não gostarem, podem me chamar pelo sobrenome Wernhaus, mais tranquilo para pronunciar. Paulistano, nascido no Bexiga, na maternidade de São Paulo, que não existe mais. Então vocês perceberam que eu sou um cara antigo. Eu vim conversar com vocês um pouco sobre o que a Audi entende por futuro da mobilidade. E não só um futuro muito longínquo, quanto um bastante próximo. Em 1980, quando a Audi já tinha quase 100 anos de idade, né? Ela nasceu em 1899. Este era o carro mais moderno que existia. Era um carro com carroceria totalmente zincada por fora e por dentro, tração nas 4 rodas, motor 5 cilindros. O pessoal adorava. Mas ele era automatização zero. Tudo era feito pelo motorista. Tudo, os botõezinhos, pedais, tudo era acionado pelo motorista. Com o passar do tempo, com a modernidade, com Bill Gates, como é o fundador da Apple ainda? Steve Jobs. Steve Jobs e essa turminha que gostava de mexer com micro coisas, surgiu aí uma outra ideia. Surgiu a ideia dos carros autônomos. E o futuro mais próximo de nós, um carro que foi lançado agora, é a 4ª geração dos carros da Audi com motor V8, não é? Primeiro nós tínhamos V8, em 94 nasceu o A8, depois em 2010 a Audi trouxe o primeiro carro que enxergava para frente, freava sozinho, verificava se tinha alguém ultrapassando você sim ou não, olhava para frente para ver se tinha alguém vindo para o farol não ofuscar e assim por diante. E esse foi então o primeiro carro que trouxe essas modernidades agora existentes, aplicadas e funcionais, que nós devemos ver já a partir deste final de ano. As vendas já começaram na Europa e o ano que vem provavelmente vai ser trazido para cá. Lá em cima aquela listinha que diz de 1 a 5, lá no 5 está escrito 100% autônoma. Isso não é erro de português não, tá? Isso é português de Portugal, tem um acentinho ainda. Então esse carro de 80 era sem automação nenhuma. Em seguida vieram carros que nós já temos disponíveis com algum auxílio ao condutor. Vocês já ouviram falar de Adaptive Cruise Control, né? Aquele radar que mantém a distância para o carro da frente, freia, acelera, com restrições, porque o motorista tem que estar sempre a postos e com a mão no volante. Existe até um sistema que mantém o carro dentro da faixa. Active Lane Assist, você percebe que ele está virando o volante para você. Se você largar o volante, depois de alguns segundos ele fala, não quero mais e segue em linha reta, assume aí. Como é que a gente faz isso? Tem algum chinesinho lá dentro do carro que puxa a orelha da turma? Como é que funciona? Não? Então a Audi também foi a primeira a ter uma barra de direção que ia direto para uma caixa de direção. Lá embaixo tinha um sensor de torque que alimentava uma unidade de comando que fazia funcionar uma segunda caixa de direção do lado direito, no caso dos carros com nossos volantes à esquerda, e que virava a direção. Se eu estou andando em qualquer estrada, nenhuma estrada é absolutamente reta, eu estou com a mão no volante, aquele sensor de torque fica o tempo todo medindo alguma coisa. A hora que eu tiro a mão, ele não mede mais nada.
Então ele entende eletronicamente que ninguém está com a mão no volante e não pode, ele apita. Mas se você estiver no meio de uma curva e soltar, ele faz a curva até o fim. Desde que não seja uma 360 graus, que aí também é demais. A segunda automação, ou o nível 2 de automação, são os carros que você já consegue controlar, por exemplo, com um mouse ou com o celular, que estacionam sozinhos, que você para na entrada de uma garagem, aciona o aplicativo e ele vai procurar o seu lugar para estacionar. Só que tem um truque, a garagem precisa estar preparada para isso também, ele não vai sozinho não. Tem que ter a lampadinha verde e a vermelha. Se tiver um carro pequenininho parado meio errado e a lampadinha verde estiver ligada, ele não vai se enganar porque tem sensores e não vai parar ali. E a Audi é a primeira no mundo a lançar um veículo fabricado em série com nível 3 de condução autônoma. Os nossos carros A4, Q7, A5 já podem andar até 65 km por hora sozinhos, dentro de certas situações de trânsito. Se ele identifica dois carros andando mais devagar na frente, a gente tem o Traffic Jam Assistant, assistente de engarrafamento de trânsito, que avisa no painel que ele identificou esse engarrafamento e o carro anda sozinho, acompanha até meia faixa, assim, um desvio do carro da frente. Mas o motorista tem que estar sentado ali e atento totalmente. No nível 3, que é esse em que a gente se encontra, já é o presente do nosso futuro atual, em certas condições, até 65 km por hora, não mais do que isso, o motorista pode assumir outro tipo de função. Ele pode mexer no celular, aqui vai ser só se a polícia não estiver vendo. Ele pode ler um jornal, ele só não pode simplesmente dormir e descansar, porque passando desta velocidade ou em situações ainda desconhecidas do veículo, o veículo vai pedir para ele assumir o volante, ele vai ter 10 segundos para assumir o volante efetivamente. Se ele não o fizer, o veículo para gradativamente e simplesmente para de funcionar, porque alguma coisa está errada. O motorista morreu, sem motorista não pode andar ainda. A automação número 4, ainda com o volante instalado no carro, vai permitir que esses mesmos veículos andem a qualquer velocidade, em qualquer situação. Eu esqueci uma coisinha aqui do automação condicional 3. Para andar sozinho, ele tem que estar numa pista que tenha divisão física, como numa marginal do Rio Pinheiros, Tietê, uma rodovia qualquer, enfim. E ele vai acabar com o seu estresse totalmente naquele feriadão do dia 15 de novembro, para ir lá para a praia, você vai apertar um botãozinho escrito AI, Artificial Intelligence, ou Inteligência Artificial, e ele vai sozinho até 65 km por hora. Bom, para isso acontecer, já se vem desenvolvendo esses carros há muito tempo. Vocês todos sabem que o Audi A8 é o primeiro carro que foi fabricado com alumínio, porque em 1994 ou 84, quando se começou o projeto, este era o material do futuro, era o material reciclável, era o material mais leve e assim por diante. Tudo que vocês estão vendo aí que não é de cor verde clarinha, não é mais alumínio. De lá para cá foram desenvolvidos aços, ligas de aço, sistemas de têmpera, sistemas de prensagem a quente, que mostraram que certos aços poderiam ser mais leves, mais fáceis de reciclar e mais fáceis de produzir do que o alumínio. Inclusive aquela parte preta que tem ali no fundo do carro, atrás do banco dos passageiros traseiros, é totalmente fabricada em composite. Então eu tenho ali uma fibra de carbono que, instalada nessa peça, que é bastante grande, aumenta em 30% a rigidez de carroceria só por ela estar aí. E gradativamente, como em outros carros que a empresa já produz, nós vamos usar esses tipos de materiais. Um híbrido em termos de carroceria.
Para que todas as coisas funcionem direitinho, para que eu tenha energia elétrica suficiente, este carro também vai ter aplicado nele 2 circuitos elétricos. Um de 12 volts, o tradicional que a gente já conhece, e também um de 48 volts. O meu gerador de 48 volts vai ser também um motor de arranque. E ele vai ser responsável por enquanto o carro navega. Por exemplo, eu andei na estrada 120 e tem uma descidinha, a embreagem, todas as embreagens automáticas, etc., se soltam, o carro navega sozinho, o motor vai carregar essa bateria de 48 volts. Na hora de subir lá do outro lado, eu vou enfiar o pé. Este gerador vai funcionar como motor para me acrescentar um pouquinho da energia recuperada anteriormente e assim por diante, para diminuir CO2, para aumentar a vida útil de componentes e assim por diante. Já instalado pela primeira vez. Não é um carro híbrido, é um Micro Hybrid Electric Vehicle, né? Mini híbrido. Todos os carros da Audi desde 2010 que estão sendo vendidos no Brasil têm recuperação de energia elétrica a partir do alternador e baterias. Mas isso é um tema que eu não posso me alongar tanto assim. Bom, para que tudo isso funcione, veja lá em cima do lado esquerdo, nós temos o primeiro sistema de Adaptive Cruise Control, o primeiro sistema de regulagem de distância e velocidade adaptativo. Eu tinha um radar ou 2 virados para frente que enxergavam, por exemplo, aquele caminhão ali, e vocês veem que tem 4 fases aqui. Se o radar identificava o caminhão e o caminhão freava muito forte, o carro primeiro aparecia no painel um sinal dizendo: cuidado, assuma o volante. Ninguém fazia nada, ele dava um tranco no freio para o cara acordar. O cara continuava não fazendo nada, ele freava 35%. O cara continuava não fazendo nada, ele freava 50% e começava a fechar janelas, fechar teto solar, esticar cinto de segurança, colocar o banco na posição ideal para que quando a pancada acontecesse, quem estivesse dentro do carro sofresse o mínimo de consequência e estivesse no lugar ideal. Mas se ele pode frear tudo isso, por que ele não freia sozinho em vez de ir lá e bater? Eu não posso tomar do motorista a responsabilidade pela condução do veículo. Se eu frear 100% logo de cara, eu tiro do motorista a possibilidade de fazer uma manobra evasiva, que pode ser feita até que o carro esteja tão próximo do obstáculo que não dá para desviar mais. Nesse momento ele freia 100%. Vai bater? Vai. Se os dois estavam a 150 por hora, lá nas rodovias e lá, que não pode, não é? E o carro da frente enfiar o pé no talo de uma vez nos freios, o acidente que vai ocorrer, eventualmente não vai abrir nem airbag, porque vai ser entre 30 e 40 km por hora contra um outro veículo que também absorve impacto. Não é o caso do caminhão aqui. Radares colocados atrás também preveniam, lá na segunda figura do lado direito, começou lá um entupimento. Eu consegui parar o meu carro, mas lá atrás vem um sujeito que está com o pneu descalibrado, meio carecão, né? Então ele está vindo, os radares que estão atrás, que me avisam também se tem alguém passando, eles vão perceber isso. Mas eu não posso fazer nada, eu estou parado. O cinto de segurança vai ser esticado, o banco vai ser colocado na posição ideal, vidros e teto vão ser fechados, porque vai bater. E o carro pisca muito rapidamente as luzes de freio para ver se o cara lá atrás acorda, não um pisca-alerta, luz de freio, que nem um doido. Se bater, as pessoas que estiverem dentro desse carro vão estar na posição ideal, não vão se machucar. A figura esquerda do lado de baixo mostra justamente o sinal, não é, de trânsito que mostra que na frente tem um engarrafamento. É exatamente esse sinal que aparece nos carros A4, Q7, que já tem o assistente e que daí para frente permite que você tire as mãos do volante e fique só olhando o que acontece e esperando o carro chamar a sua atenção para tomar de novo o volante. Isto só foi possível depois que inventaram a figura inferior do lado direito, que é o Active Lane Assist, uma câmera de alta resolução que olha para frente e enxerga as faixas. Quando eu ligo o sistema,
ela fica como está ali do lado direito, só dizendo, olha, estou vendo as faixinhas. Quando ela fica verde, o sistema está dizendo, enxerguei as faixas, posso continuar ajudando você. Então, nos carros que já existem, 2013, 2014, 2015, enfim, eu tenho esse sistema que me auxilia a partir dos 60 km por hora e dirige para mim. Eu percebo o volante se movimentando para me manter na faixa. Eu posso até escolher se eu quero ficar bem no meio da faixa ou se eu quero passarinhar um pouquinho. É só regular. E nos carros que tem esse sistema de nível 3, ele já funciona desde 0 até os 65, onde você tem que assumir. Para que tudo isso funcione direitinho também, o carro tem que ter mais um pouquinho de inteligência. Lá em cima do lado esquerdo, ele está enxergando a placa de pare e está tomando uma atitude mesmo que o motorista não se mexa. Como o GPS está indicando ele, segundo a figura do lado direito superior, que vem uma curva à frente, mas ele tem a preferencial, ele diminui um pouquinho a velocidade, se eu estiver meio rápido, para se adequar ao diâmetro da curva. Ele faz tudo isso sozinho. Se eu estiver entrando numa cidade, a figura de baixo, veja que o primeiro carro à esquerda está próximo de uma plaquinha amarela, que indica que eu estou entrando numa cidade. Logo à frente tem uma descida. Então, as informações do GPS avisam ao carro o que está acontecendo, ele diminui velocidade, diminui marcha, se dá conta de qual é o tamanho da curva e mais para frente, lá do lado direito, se adequa inclusive à velocidade que está lá na plaquinha. Por que no Brasil ninguém respeita a velocidade? Conta para mim. Eu acho que eu tenho a solução. Lá na placa, eu tenho uma placa redonda com uma bola vermelha, fundo cinza e um número no meio. Nos carros nossos, nenhum lugar do painel tem a mesma coisa. Não, tem um negocinho que mexe assim, mas ele não é igual a placa. Então a turma olha aqui, cara crachá, né? Placa, painel, placa, não tem nada a ver um com o outro, então ele passa e pronto. Se o nosso painel fosse igualzinho à placa, talvez o pessoal fala, então eu tenho que baixar um pouquinho a bola. Outra coisa que o carro tem que identificar quando estiver andando sozinho é se ele pode ou não atravessar um cruzamento. Lá na frente eu tenho as placas de mão única ou contramão. Quando eu estou entrando numa rodovia, acontece às vezes na Alemanha, por exemplo, do pessoal errar e entrar para o lado errado da rodovia. Então eu tenho do lado errado a placa aqui é contramão e do lado certo a plaquinha dizendo, ó, vai para cá, meu querido. É aqui que você vai e logo em seguida tem a placa dizendo rodovia. Embaixo do lado esquerdo, eu tenho lá uma indicação, 70 por hora com uma exclamação. Eu estou andando a mais de 70, o carro viu que a placa diz 70, ele por enquanto está me avisando, falando, olha, você está errado. E do lado direito, a informação no painel, você está entrando numa contramão. Sinal visual e acústico. Se o meu GPS tiver essa informação antecipada, podem ver lá embaixo do lado direito a plaquinha de contramão, ele já me avisa de antemão, olha, você está se aproximando de uma contramão. Se ele sabe que lá na frente eu tenho que andar 40 km por hora, aparece no painel um pezinho verde, se eu não estiver em automático, com uma flechinha contra o pé. Ele fala, mano, tira o pé. Não fica gastando gasolina que lá na frente você vai ter que diminuir, pô. Ou insistência. E, inclusive, ele tem que verificar se alguma pessoa está se aproximando ou com uma bicicleta ou com uma motocicleta pelo lado direito, muito frequente em São Paulo, como vocês já devem ter visto, né? Você vai entrar à direita, você dá seta e para. A hora que você olha e vai andar, tem um motoqueiro passando aqui, ó. Ou do lado esquerdo. Ah, mas isso lá fora não é proibido? Sim, meus queridos, mas quem está em cima da moto e dentro do carro é gente. Então pode se enganar, pode cometer erros, está com pressa, né? A namorada, soube que a namorada ou o namorado está com outra, ou está querendo sair, está com pressa de chegar lá e pegar em flagrante. Então acontecem esses absurdos. Mesma coisa se eu quiser mudar de faixa, como a gente vê nas figuras lá embaixo, ou se houver na frente um problema qualquer de construção, desvio, enfim. Outro aspecto interessante nesses carros que já existem, se eu parar o veículo e vier alguém
me ultrapassando, pode ser na calçada ou na rua, o sistema vai mostrar essa flecha vermelha na porta, indicando não abra a porta que de repente um ciclista pode sentar no seu colo sem querer. Então a gente vê do lado direito o carro se aproximando ou a faixa de bicicletas ali e o sinal no painel, um aviso sonoro e o risco vermelho para que a pessoa não abra a porta. Da mesma forma, se eu estiver fazendo uma manobra em marcha ré, supermercado é muito comum isso, e vier alguém se aproximando, os radares que estão atrás no carro me avisam, dão um tranco no freio e param o carro, para evitar um acidente em marcha ré. Todos esses cruzamentos e todas essas situações, como a gente vê aqui também, são monitoradas por elementos que coletam dados que já existem e já são conhecidos nossos, e nós vamos ver para frente como é que vai ficar essa bagunça toda. O último elemento que foi adotado agora no Audi A8 para melhorar a capacidade dele acompanhar o carro da frente foi essa peça grande que é um laser. Então, além dos dois radares, iguais aos radares que eu uso para identificar aviões, etc, etc, eu tenho adicionalmente um laser para me informar com total exatidão a distância do carro da frente. Igual aquela trena laser que a gente compra ali da Bosch, o pessoal da Bosch está aqui também, né? Bosch, e que nem custa tão caro e indica com uma precisão incrível até 70, 80 metros. Esse vai um pouquinho mais, 600 metros tá bom. Do lado esquerdo, o sistema de manobra, tanto das rodas dianteiras como traseiras. No Q7 nós já temos, no A8 vai ser tradicional. Quando eu faço uma curva para a esquerda ou uma manobra, a roda traseira vira para a direita, para diminuir o meu raio de giro. E se eu estiver a 100 km por hora na rodovia, eu viro para a direita, a roda traseira vira para o mesmo lado, para que o carro não faça assim, senão ele vai fazer assim. Mais elegante, né? Melhor do que o chacoalhão para lá e para cá. São poucos graus de inclinação. E quanto à luminosidade, nós podemos ver lá embaixo que eu tenho um farol baixo normal, aquele assimétrico. Aí eu tenho um farol bem mais longo e eu tenho diversos padrões de farol aí em amarelo. Esse é o nosso sistema de LED Matrix. Eu tenho diversos blocos de LEDs dentro do farol que acendem ou apagam individualmente para evitar que quem vem do lado contrário seja ofuscado, mas que continue iluminando o meu lado até lá na frente, porque eu não sei se vai atravessar um cachorrinho na pista. E a última novidade é essa flecha, parece uma espada virada para frente, que foi utilizada pela primeira vez no R8, que é um farol de laser, que só funciona a partir de 60 km por hora, porque ele tem uma intensidade muito grande e o sistema automático, aquela câmera que olha para frente, etc., tem que estar funcionando, senão ele não vai ser acionado para não prejudicar quem vem do lado contrário ou machucar os olhos de alguém. Bom, os sensores que a gente vai usar, dá para a gente ver aí mais ou menos num nuance. Eu vou falar bem rapidinho. Os 4 sensores de estacionamento traseiro, os 4 de estacionamento dianteiro, os 4, esquerda, direita, que ajudam a estacionar sozinho. 2 radares atrás, que são esses 45 graus, 2 radares na frente, um laser na frente, a câmera que está olhando para frente e as câmeras todas que fazem parte do sistema de estacionamento, que formam inclusive aquela imagem visto de cima, né? O bird view lá, ó, visual, parece um passarinho, que me perguntaram outro dia onde é que fica essa câmera. Foi uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico de automóvel, mas ele viu e falou, nossa, onde é que fica essa câmera? Falei, são 4, não é? Elas mandam informação para uma unidade de comando e tal. E para que isso tudo funcione, vocês vão começar a ouvir falar de um tal de ZFAS, Centrala Fahrer Assistente System. Ficou claro? Ficou? Então, é o Sistema de Assistência à Condução Central, que é uma unidade de comando específica para isso. Para que tudo isso funcione,
nós precisamos de certos componentes elétricos e de um certo circuito elétrico dentro do carro. Já está deste jeito. Se nós tivermos uma ressonância magnética do cérebro de um ser humano, nós vamos ver algo muito parecido. E nós não estamos nem falando dos sensores e atuadores, estamos falando só das unidades de comando. Para que esse carro funcione direitinho, ele usa este esquema elétrico. O que vocês estão vendo aqui, cada uma das caixinhas é uma unidade eletrônica de comando. Cada uma dessas unidades eletrônicas de comando tem uma capacidade de processamento de dados parecida com este telefone, que por sua vez custa uns R$1.000 cada um. Não precisa contar, ali em cima tem 154. Então só de unidade eletrônica de comando, esse carro tem mais ou menos R$154.000 em componentes, só unidade de comando. Nós não estamos falando de sensores e de atuadores. Nem da carroceria, mais o motor, os bancos elétricos, com ventilação, a volante elétrico, os diversos sistemas de start-stop, etc, etc, etc. Isso é só para a gente botar na nossa cabeça que caro é uma coisa e que tem o valor que se cobra por ele é outra coisa. Não é? Eu vou defender um pouquinho aqui os meus colegas da Volkswagen, não é? Que até agora estavam falando de condução e eu estou falando de automóvel. Cadê ele? Vamos me jogar a cadeira. A mesma coisa acontece em todo o grupo de fábricas que estão sobre este guarda-chuva. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Ducati, etc. Os aços utilizados são os melhores que existem. A eletrônica é a melhor que existe. Não há como escapar de um preço um pouquinho acima do que o preço do mercado tradicional de veículos da mesma categoria. Este é o futuro bem próximo. Chama-se Audi Icon. AI significa Artificial Intelligence ou inteligência artificial e o Con é um conceito. Este carro passa a ter sensações próprias. Ele passa a conseguir identificar se a pessoa está bem, sorrindo para ele ou não, e ele pisca a luz. E ele ainda tem volante, como dá para vocês verem aí na figura de baixo. Mas esse volante deve desaparecer e alguns filmes que vocês já encontram na internet com este nome, Audi Icon, mostram ele sem nada dentro, só bancos e painéis em toda a volta. Todo fabricado em composites, mas ainda um automóvel, 4 rodas e tem que andar no chão. Muito obrigado por sua atenção. Eu espero ter dado para vocês uma ideia do que é o nosso futuro, não tão futuro assim, mas algo que já está bem próximo e que vai acontecer aqui também em breve. Muito obrigado. Obrigado, Lota. Daqui a pouquinho nós vamos então à parte de perguntas e respostas. Tudo bem, pode eu não passar. sei desligar esse negócio. Não precisa desligar não. A gente vai dar sequência agora com o Alex Lourenço Simões, ele que é da Toyota Motor Company e vai contar pra gente o que é o futuro da mobilidade na visão da Toyota Motor Company. Uma salva de palmas para eles, por favor. Agora ficou até a responsabilidade maior para mim, né? Depois de uma apresentação bonita como essa aqui, né? Vou ter que representar agora. Eu vim aqui hoje falar de um dos pontos que a gente entende como tecnologia do futuro para o nosso país, tá bom? Obviamente a estratégia da Toyota e da nossa linha Lexus no mundo tem uma série de segmentos tecnológicos, mas a Toyota do Brasil ela vai apostar muito nessa tecnologia que eu estou apresentando hoje aqui para vocês, tá bom? É uma apresentação longa, então eu vou tentar ser um pouco rápido, mas eu posso depois tirar dúvidas para os senhores, né? Porque a gente entende que o público de hoje que estão aqui presentes tem que ter em mente o que é essa tecnologia, como que ela funciona, né? Então depois vou deixar um espacinho para a gente tirar essas dúvidas. A primeira pergunta que se vem é por que um híbrido? Alex, por que a gente não parte para veículos elétricos, né? Alguém se arrisca a responder isso? Minha percepção, hoje, o ideal, obviamente, seriam os veículos 100% elétricos, né? Mas para isso eu preciso ter uma estrutura não somente das montadoras.
O meu país tem que estar pronto para receber esse tipo de tecnologia. Se você vai em países de primeiro mundo, a própria Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, você vai no mercado, tem uma tomada para você carregar seu carro. Você vai numa escola, num shopping, você tem uma estrutura para esse tipo de automóvel, tá? Coisa que hoje eu entendo que um dia isso chegue para a gente, mas por enquanto não é a nossa realidade, tá? Por volta de 1986, 1988, um senhor chamado Tiamada, ele lançou um desafio para sua equipe, porque ele começou a parar para pensar num ponto estranho. Ele falou, nossos produtos eles são mais eficientes na estrada e não na cidade. Só que a maioria das pessoas utilizam muito mais o veículo na cidade e não na estrada, né? Então ele jogou um desafio para os seus engenheiros, que chegou ao conceito chamado veículo chamado Prius. Tá? O que significa essa palavra Prius? À frente dos tempos. Tá? Então quando esse veículo em 1997 foi oficialmente comercializado, causou-se espanto. Então o nome já era para se remeter a algo do futuro. E por que fazer isso? Ele já tinha em mente desde aquele período que uma quantidade de carros cada vez mais iam ser introduzidos no mundo, né? Cada vez mais automóveis, cada vez um consumo de combustível seria aumentando, a quantidade de CO2 que emitiremos na atmosfera só tenderia a aumentar. Existem países que têm uma política de recolhimento de veículos mais antigos e se renova essa frota constantemente. Por exemplo, isso não é uma realidade do Brasil, tá? Então, baseado nisso, foi da onde surgiu a necessidade do Prius, que seria o quê? Um veículo onde vamos gastar muito menos conduzindo na cidade do que na própria estrada. Automaticamente seria um veículo que produz uma quantidade menor de CO2, contribuindo assim melhor com o meio ambiente. A Toyota ela lançou, não só a Toyota, várias outras montadoras estão muito preocupadas com apelos ambientais, né, com a situação do mundo, né? Ela lançou um desafio que até 2050, no mundo inteiro, ela não vai produzir mais veículos somente movidos a motores a combustão. Tá? Essa é uma ordem que a gente tem do nosso presidente mundial, que até 2050 não serão mais produzidos veículos 100% com motores a combustão interna. Então, baseado nisso, o Brasil também tem sua parcela de responsabilidade e a gente já está plantando a semente que seriam com os veículos híbridos. Seriam a primeira fase desse projeto para a gente poder chegar até 2050 somente com veículos elétricos. Tá, mas o que exatamente é um veículo híbrido? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, esse veículo nosso ele não é um veículo elétrico, ele é um veículo híbrido. O que define um veículo ser híbrido? Duas fontes distintas de energia executando a mesma operação. Aqui eu vou passar um breve vídeo para poder ilustrar, para mim pegar o gancho para explicar a vocês um pouquinho melhor. A diferença de um veículo tradicional para o sistema híbrido Toyota é a combinação de duas fontes de energia, a combustão e elétrica, alcançando uma alta eficiência no consumo de combustível para um máximo desempenho e baixas emissões. Em primeiro lugar, vejamos como o sistema híbrido funciona durante a aceleração e as baixas velocidades. Como regra geral, quando o veículo está parado e as baterias carregadas, o motor a combustão encontra-se desligado para evitar o consumo de combustível. Quando o veículo começa a movimentar-se, utiliza a energia armazenada nas baterias para acionar o motor elétrico, da mesma maneira quando funciona a baixa e média velocidade. Em outras palavras, o veículo opera em um modo completamente elétrico. Quando a velocidade do veículo aumenta, o gerador aciona o motor a combustão. Em condições normais de condução, um sistema inteligente controla o uso do motor a combustão e o motor elétrico para obter um balanço energético ótimo. Ao frear, o motor elétrico opera como um gerador, transformando a energia cinética em energia elétrica, que é armazenada nas baterias. Ao parar o veículo, tanto o motor elétrico como o motor a combustão desligam completamente. Quando uma potência extra é requerida, como em uma aceleração ou em uma subida, tanto o motor elétrico como o motor a combustão geram energia, a qual é transmitida para as rodas para gerar a maior força motora possível. Logo, em condições normais, o excedente de energia gerada é acumulada nas baterias. Durante uma desaceleração, frenagem ou uma descida, o motor a combustão é desligado e o motor elétrico opera como um gerador, transformando a energia cinética em energia elétrica,
a qual é armazenada nas baterias. Recuperar a energia de frenagem e acumular nas baterias implica em incrementar a eficiência do combustível. Por essa razão, esse sistema se chama freios regenerativos. No caso de um veículo convencional, essa energia cinética é dissipada na atmosfera em forma de calor. Como resultado, atinge-se uma extraordinária economia de combustível e, simultaneamente, uma redução de gás carbônico e outros gases poluentes. Toyota, pioneira no desenvolvimento da tecnologia híbrida, no ano de 1997 começou a comercialização Prius, primeiro veículo a utilizar essa tecnologia. Toyota, em busca da mobilidade sustentável. Então vamos lá. Obviamente, se eu fosse falar do automóvel, eu teria que usar umas 10 horas no mínimo para a gente bater um papo. Então vou focar em componentes que estão relacionados ao sistema híbrido, para os senhores terem uma ideia do que cada componente está fazendo dentro do carro ao conduzir um veículo híbrido, tá? Basicamente eu vou falar sobre uma bateria auxiliar, igual a gente já conhece nos carros mais convencionais, uma bateria de baixa tensão. Eu vou ter uma bateria de alta tensão, onde eu vou armazenar 201,6 volts. Eu vou ter uma transmissão híbrida, que é onde estão os meus motores elétricos, estão dentro da transmissão desse carro. Eu vou ter o compressor do ar-condicionado, eu coloco ele como parte do sistema híbrido, porque ele é tocado pela alta tensão. Eu vou ter uma peça chamada inversor-conversor, um motor a combustão, o cabo de alta tensão, o módulo de gerenciamento do motor a combustão e o módulo de gerenciamento do sistema híbrido, que ele funciona como se fosse um módulo mãe, que ele está gerenciando todos os outros módulos. A bateria auxiliar, que é a bateria de baixa tensão, qual que é a responsabilidade dela nesse carro? Num veículo convencional, a gente diz que uma bateria, o papel principal dela é da partida no motor, correto? Num veículo híbrido, basicamente, essa função é da partida no carro. Só que eu não preciso girar o motor para o meu carro começar a andar. A gente vai ver uma situação que basicamente ele vai rodar atualmente no modo elétrico, né? Quando ele estiver em baixas velocidades. Então essa bateria, quando você apertar o botão para dar ignição nesse carro, eu vou atracar 3 relézinhos que estão lá no compartimento do motor, que aí sim eu vou fechar o circuito e fazer com que a alta tensão comece a operar. Então se uma bateria, por exemplo, de 12 volts estiver descarregada, o veículo não vai entrar em operação de maneira alguma. Isso é até para quem for executar um serviço no futuro, é uma segurança. Ao você tirar o negativo dessa bateria, o sistema de alta tensão impossivelmente entrará em operação. A bateria de alta tensão, ela armazena 201,6 volts. Ela é como se fosse uma série de baterias ligadas em série. Então se a gente analisar aqui, esse conjunto ele contém cada célula aqui 1,2 volts, 6 vezes 1,2, 7,2, 28 cartuchos desse de 7,2 volts vai me dar um total de 201,6. A transmissão híbrida que eu falei para vocês, onde estão os motores elétricos, um motor a gente vai chamar de MG1 e o segundo motor vamos chamar ele de MG2. Por que MG? Motor gerador, tá bom? Ora ele vai funcionar como motor, ora esse camarada vai atuar como gerador. Vamos dar um exemplo, esse motor que vocês estão vendo chamado MG1, que ele é um motorzinho elétrico, parece que um pouco menor que o vizinho dele, o MG2, a responsabilidade desse motor elétrico é fazer o quê? Dar a partida no motor a combustão e trabalhar como alternador. Então, por exemplo, eu vou precisar carregar minha bateria, eu estou parado com o carro num trânsito pesado, a bateria de alta tensão começou a descarregar. Eu vou mandar energia para esse motor elétrico chamado MG1, mecanicamente ele está acoplado ao meu motor a combustão, o meu motor a combustão deu a partida. Como eles estão conectados mecanicamente, uma vez que meu motor a combustão está girando, automaticamente eu começo a girar esse motor elétrico. E nesse momento ele passa a ser um alternador para o meu carro. Além do motor estar auxiliando a condução à frente, eu também estou gerando eletricidade através desse movimento. O motor elétrico maior, chamado MG2, que é aquele mais largo que a gente pode ver aqui na figura, a responsabilidade dele é transmitir potência para as rodas. É esse motor que vai fazer o meu veículo andar. Então, ao pisar no acelerador, vem a energia da bateria, passa pelo meu inversor-conversor, que eu já explico para os senhores, e o meu veículo começa a entrar em funcionamento através desse motor elétrico. Só que, a partir do momento que eu tirar o pé do acelerador, vocês concordam que esse motor elétrico vai continuar em movimento em função das rodas?
é onde surge a frenagem regenerativa. O simples fato de eu tirar o pé do acelerador, ele também é o conceito motor gerador. Eu deixei de consumir eletricidade e a partir desse momento eu começo a ganhar, né? Então, diferente que eu já escutei muitas pessoas conversando, falando sobre o assunto, não é o calor do atrito das pastilhas que eu vou ganhar eletricidade em função disso. O que vai me fazer ganhar energia para armazenar na bateria é o simples fato da desaceleração. De eu tirar o pé do acelerador, eu deixei de ser um motor e se tornou um gerador. Um cuidado para os senhores que atuam em oficinas independentes, em grupos, pequenas empresas, o compressor desse ar-condicionado ele é tocado por alta tensão, tá? E como os senhores bem sabem, todo compressor vai uma quantidade de óleo lá dentro para ajudar a lubrificar o sistema. O óleo desse compressor, por ele ser tocado por alta tensão, ele é um óleo altamente resistivo. Então, se um profissional colocar um óleo comum dentro do compressor desse, em um período muito breve vai fechar um curto-circuito e você perde o sistema de ar-condicionado. Então, devemos utilizar o tipo de óleo chamado ND11. É um óleo altamente resistivo para veículos híbridos. Não somente da nossa marca, mas diversas marcas operam dessa maneira. Essa peça chamada inversor-conversor, o que ela faz? Eu armazeno na bateria lá atrás 201,6 volts corrente contínua. Só que os meus motores elétricos vão trabalhar com corrente alternada, chegando até 600 volts. Então a responsabilidade desse componente é fazer o quê? Pegar esses 201,6 volts, eu posso transformar, dependendo da ação do pedal do acelerador, em até 400 volts, 450, chegando até no máximo 600 volts. O que era contínua passa por esse camarada aqui a ser alternada. Um outro papel disso, ele faz o inverso. Se eu produzir 600 volts na frenagem regenerativa, por exemplo, eu passo pelo meu inversor e transformo em 201,6 volts para se armazenar na bateria. Um outro fator que ele também faz, quem carrega o sistema de baixa tensão, quem alimenta faróis, buzinas, sistema de áudio, é também passando pelo inversor. Eu transformo 600 volts em 12 volts. É responsabilidade desse componente aqui. Não sei se os senhores já ouviram falar, acho que obviamente os senhores conhecem o ciclo Otto. Já ouviram falar disso? O pessoal acho que é de oficina, acho que conhece, né? Basicamente, todos os veículos híbridos de qualquer marca vão trabalhar com um ciclo chamado Atkinson, tá? O que seria isso? Um ciclo Otto seria um ciclo motor 4 tempos, não é isso? Admissão, compressão, exaustão, expansão dos gases e tira os gases para dentro da câmara de combustão. No momento que você está admitindo o ar e o combustível, na segunda etapa, que seria a compressão, você concorda que as válvulas já fecharam? Eu vou ter uma certa dificuldade para fazer esse pistão subir. Então, no motor ciclo Atkinson, o que eu faço? No momento da compressão, eu vou deixar por um período ainda a válvula de admissão um pouquinho aberta. O que eu vou ganhar com isso? O meu motor vai girar muito mais livre. Mas vocês concordam que a taxa de compressão desse motor vai diminuir em função disso? O que eu estou fazendo? A quantidade que eu injetei de combustível para queimar, para fazer esse veículo andar, concorda que é menor agora? Se eu pegar exatamente esse motor e colocar no Corolla, o que vai acontecer? Esse carro não vai andar. Vai andar em 2, 3, 4 km por hora. Por isso que esse veículo se chama híbrido. Em baixa rotação, quem que vai me dar auxílio? Quem que vai me dar força? Os motores elétricos. Quando eu precisar de um auxílio do motor a combustão, eu vou trabalhar com esse motor num ciclo Atkinson, fazendo economia de combustível também, se prevalecer. Aqui a rota do cabo de alta tensão. Tá? É só passa por debaixo do veículo, tá? O cabo, se vocês olharem, ele é um diâmetro bem robusto, mas na verdade esse cabo todo seria uma proteção. O fiozinho que está passando ali dentro tem que ser protegido exatamente por questões de segurança num acidente e uma série de outros fatores. É o que eu falei para vocês. Então o veículo híbrido, ele é o casamento do eu utilizar a melhor maneira o motor a combustão e eu vou utilizar o melhor do motor elétrico. Nunca esse veículo vai rodar somente com motor a combustão. Sempre vai partir do motor elétrico e, se necessário, a utilização do motor a combustão ou não. O que seria isso ou não, Alex? Eu atingi uma certa velocidade acima de 50 km por hora. Se faz necessária a adesão do motor a combustão. Eu vou fazer uma ultrapassagem a 20 km por hora e eu pisei no pé no acelerador com muito mais força. Eu vou entrar com o motor a combustão para me auxiliar. Tá? Mas de uma forma natural, o que o carro vai querer estabelecer é rodar no modo elétrico e somente quando necessário eu vou usar o motor a combustão. Aqui fica fácil a gente ilustrar as situações. A primeira ali, partir da baixa velocidade. Eu comecei a andar com o meu veículo, então eu vou rodar o quê? Somente com o meu motor elétrico. Tá?
A partir do momento que a segunda etapa, que eu estou numa velocidade constante, eu já estou atingindo velocidades acima de 60 km por hora, eu vou utilizar o meu motor a combustão, eu vou utilizar o meu motor elétrico. Mais uma vez que o motor a combustão ele está operando, lembra que eu falei para vocês que aquele motor elétrico menor também está girando junto, porque mecanicamente eles estão conectados? Nesse momento, além de eu estar exercendo, fazendo com que o motor ajude a andar, eu também estou carregando a minha bateria lá atrás. Quando eu precisar pegar uma subida, plena carga, uma aceleração mais forte, o que eu vou fazer? Motor a combustão, motor elétrico, esse motor elétrico menor gerando eletricidade, mandando para o motor elétrico maior, e eu pego também uma carga adicional da bateria para me dar mais força para fazer com que esse veículo ande. E o segredo do carro está onde, pessoal? Na desaceleração. É aí que vai definir o quanto vocês vão gastar no final do mês conduzindo um veículo híbrido. Se eu consigo ganhar muita energia na frenagem regenerativa, é onde eu não vou precisar usar o meu motor elétrico para carregar minha bateria. Porque eu ganhei uma energia de um movimento que hoje em qualquer carro é desperdiçado. E é onde essa energia eu vou usar para trafegar dentro da cidade. E tem clientes nossos hoje fazendo 40, 35 km com litro de combustível. Mas quem consegue fazer isso? Quem domina bem o conceito do carro. Não adianta você ter o produto e você não entender como usá-lo da melhor maneira, né? E uma vantagem, quando você para o veículo, o que acontece? O motor a combustão está parado, a energia também está guardadinha, você não está gastando nada no momento que você para no farol. É bastante informação. Algumas coisas diferentes que vocês de oficinas podem não perceber, para mim definir se o veículo Prius ou qualquer outro veículo híbrido está em operação, vai surgir no painel uma informação escrita ready, que em português seria o que? Pronto. Eu dei a partida no veículo, não escutei nada. E agora? Se você pisar no acelerador, ele vai começar a andar. Então, para mim definir se um veículo Prius está ligado, está pronto para começar a andar, essa informação tem que estar aparecendo no painel, ready. Uma outra coisa diferente, talvez, quando vocês olharem um carro desse, na alavanca de mudanças vai ter uma letrinha escrita B. Né? O que seria esse B? B de brake. Como veículos de motor a combustão interna, a gente utiliza freio motor para deixar o carro mais na mão, para não superaquecer sistemas de freio, eu não conseguiria fazer isso no veículo elétrico, no veículo híbrido, em função dos motores elétricos. Então o que eu faço? Quando eu posicionar a alavanca B, eu vou simular um freio motor. De que maneira? Eu vou mandar energia para fazer aquele motor elétrico menor girar, que uma vez que ele girando, mecanicamente ele não está preso no motor a combustão, eu vou fazer meu motor a combustão girar, só que eu não vou injetar combustível. O que vai acontecer? Eu vou ter a dificuldade do ar comprimindo lá dentro dos pistões, e essa dificuldade é que faz o carro ser um pouco mais amarrado numa condição, te gerando um freio motor. Então, quando vocês verem B numa alavanca do veículo híbrido, é essa a função. E eu acho que no caso de vocês, quando tiver um diagnóstico envolvido, eu acho que luz de cheque, a lâmpada de cheque, vocês já são atrelados à transmissão, a sistema de injeção. Algo anormal num sistema híbrido vai acender esse triângulo amarelo com ponto de exclamação, associado na tela de múltiplas informações, verifique o sistema híbrido, check hybrid system. Tá? Então, algo com problema no sistema híbrido vai aparecer essa informação para a gente. E acho que para a gente dar uma acelerada aqui, modos de condução. Acho que modo Power e modo Eco, acho que é comum os senhores já conhecerem de vários veículos convencionais que a gente já tem dentro da nossa marca e em outras marcas. Só que esse carro, ele nasce um botãozinho com uma forma de condução chamado modo EV. Seria o quê? Electric Vehicle. Então, quando você apertar esse botão, se você tiver energia suficiente na sua bateria, se você não pisar com muita força no pedal do acelerador e se você não ultrapassar 58 km por hora, por exemplo, ele vai simular somente rodando como fosse um veículo elétrico. Ao apertar esse botão, você está dando um comando para o módulo assim: por favor, motor a combustão, não entre em operação. Mas se eu tiver nesse modo e acelerar bruscamente, o que acontece? Corta o modo, ele liga o motor a combustão e começa a operar. Se eu tiver nesse modo e a bateria começar a descarregar muito, ele corta o módulo e entra no modo normal novamente. Tá? Alta tensão, o que a gente pede? Vai executar um serviço no veículo elétrico ou híbrido somente pessoal capacitado. Tá? O que seria uma pessoa capacitada? Aquela pessoa que buscou a informação, que tem certeza do que está fazendo. Tá? Como eu falei para os senhores, 600 volts, corrente contínua, hora é corrente alternada, posso chegar a ter 40 amperes circulando dentro do sistema desse, então é algo que é complicado, tem só com pessoas que tenham a informação correta pode estar exercendo um trabalho nesse veículo. Tá? Existe no porta-mala desse carro, e agora a versão mais nova do Prius, ela fica debaixo do assento traseiro, uma espécie de um disjuntor.
Tá? O que eu vou fazer? Ao técnico automotivo executar um serviço num veículo híbrido, o que eu vou ter que fazer? Eu vou desarmar, eu vou abrir o circuito de alta tensão para não correr o risco que alguém, por um acidente, ligue esse veículo com alguém que esteja trabalhando nele. A orientação, a pessoa que está executando esse tipo de reparo, tirei o tampão de serviço, guarde com você. Deixa jogado num cantinho, vai saber se alguém vai lá, liga, e você na sua cabeça está, o sistema está desarmado e na verdade não vai estar, né? Então todo cuidado com quem está trabalhando nesse equipamento. E outros itens de revisão, Alex? Para mim trocar uma pastilha, trocar um disco, trocar um óleo do motor, preciso ter alguns cuidados especiais? Não. A pulguinha atrás da orelha ela vai nascer onde? Quando eu for fazer um reparo, uma manutenção, num circuito de alta tensão. Se eu for substituir o óleo do motor, tem algum cuidado especial? Não, é um veículo convencional igual os senhores já conhecem. Se eu for trocar uma pastilha de freio, é um veículo convencional igual os senhores conhecem. Aonde está o problema? O problema não, mas o cuidado que eu tenho que tomar são com circuitos de alta tensão. Só isso. Aí a pergunta que sempre me fazem, Alex, se esse carro entrar numa enchente, se esse carro cair num rio, existem diversos sensores espalhados por todo o carro. No momento de um curto-circuito, vai me dar um pico de corrente, e nesse momento o que eu vou fazer? Eu não falei que a bateria auxiliar ela faz ligar alguns relézinhos atrás? No momento de um curto-circuito, ele vai pegar e vai desarmar esse relé, fazendo o quê? Com que o carro perca a tração e o carro vai parar. Então, no momento da enchente, por questões de segurança, ele desarma o sistema se tiver presente ali um curto-circuito. E para fechar, existem comportamentos específicos desses carros que às vezes vocês podem perceber e falar, que estranho, eu estou escutando um ruído, eu estou percebendo algo que está acontecendo que eu nunca vi num Corolla, que eu nunca vi num Etios, por exemplo, né? Sempre nesse carro vai estar no painel de instrumentos setas dizendo assim, por exemplo, se de uma setinha vem do motor a combustão que está indo para a roda, quer dizer o quê? Esse carro também está sendo conduzido através de motor a combustão. Está vindo uma seta da bateria que passa pelo inversor que vai para a roda, então esse carro está sendo conduzido pelo motor elétrico. Pode às vezes uma situação do motor a combustão, você escutou ele funcionando, mas ele não está em operação, o carro está parado, por exemplo, né? O que pode ser? Esse motor a combustão ele entrou pelo simples fato de você haver necessidade de aquecer a água para esquentar a cabine. Hoje, quando você liga o ar quente, não, o líquido de arrefecimento que aquece a cabine. Então, por esse motivo, pode ser que o motor a combustão entra para aquecer o líquido de arrefecimento, para aquecer a cabine. Não necessariamente vai aparecer uma seta dizendo que ele está sendo conduzido por esse motor. Quando a gente trouxe esse carro em 2013, muitos clientes, principalmente taxistas, tiveram um pouco de dificuldade. O carro era uma tecnologia nova, não sabia como lidar com o carro, né? E começaram a questionar a questão do consumo. Esse carro ele vai consumir muito? Ele é feito para não. A economia de combustível desse carro é excelente. Só que se não tomar cuidados, igual qualquer carro convencional, calibrar os pneus, qualidade do combustível, a forma que você conduz, obviamente ele vai gastar mais. Mas comparado a um veículo convencional, com certeza, muito menos. Mas a expectativa de quem compra um carro desse é chegar a fazer 30, 40 km com litro. Mas depende muito também do condutor, tá? Deixa eu pegar um que vocês vão conhecer. Eu dei a partida no carro, vocês vão escutar um barulhinho de clique-claque. O que é isso? Aqueles relés de alta tensão que eu falei para vocês, que é o que vai fazer o carro andar. Claque, claque. Então apertei o botão, ligou o relé. Desliguei o carro, claque, claque. Desarmou o relé. Tá? Isso é uma coisa que muitos questionam. Pô, quando eu aperto o botão, que ruído que é esse? É um ruído normal que vem através dos relés. Um som de alta frequência quando o veículo começa a se movimentar. Parece um som de choro. Fica... Eu sou meio ruim de fazer som, né? Vocês perceberam, né? O que seria isso? Quando os motores elétricos estão trabalhando, para esse movimento dos motores elétricos chegar às rodas, um conjunto de engrenagens planetárias estão girando. Girando a uma velocidade de 20.000 RPM, por exemplo, né? Então, como o giro é muito rápido, esse conjunto vai gerar um som numa frequência também bem alta. Alex, mas dentro do carro você não escuta. Quem que vai escutar isso? Alguém que está lá fora do carro, que percebeu ao veículo sair esse tipo de ruído. É algo normal que é gerado através do conjunto de engrenagens planetárias. Um som de choro durante a desaceleração. Vocês já andaram de metrô com certeza. A hora que o metrô está parando, o que ele faz? Não é isso? E o que é? Ali tem um motor trabalhando a uma velocidade muito alta, a frequência do som é alta e a frequência vai reduzindo quando ele vem parando. Então ele parte de uma alta frequência para uma baixa frequência. É o momento que eu estou carregando a bateria. E para finalizar, um som de clique-claque. Quando você tiver a oportunidade de ver o carro, acho que ele está ali, o joystick, a alavanca dele é um joystick, tá bom?
Então, como ele é eletrônico, quando você colocou na posição D, não é algo mecânico que está fazendo ele entrar na posição D. Você simplesmente deu um comando para que a função D ocorra, tá? Então, D, P, o próprio B, o N que eu falei para vocês, tá? Porém, o comando é eletrônico, mas o atuador na transmissão é mecânico. Então, quando você apertar o botão de P, mecanicamente eu vou engatar uma garra para travar a transmissão. Tirei de P, esse mecanismo é desativado. Então você pode escutar essa trava vir a se acoplar. Aí eu coloco um alerta para vocês. Esse carro descarregou a bateria auxiliar, ele vai pegar? Não. Eu vou chamar o guincheiro para rebocar esse carro. Esse carro está em estado P. Se eu for puxar com guincho, você vai moer a transmissão desse carro. O que eu devo fazer? Uma partida auxiliar, eu vou energizar o sistema pelo menos para colocar ele em N, para mim poder colocar ele dentro da plataforma. Tá bom? Ele não tem mecanicamente um botão para mim tirar ele do estado P. E o que eu iria apresentar para os senhores hoje é isso, que eu já estou quase tomando uns cascudos ali, né? Tá bom? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito bem. Pela sequência aqui, né, das nossas apresentações, agora nós temos então uma parada que seria para o almoço. Agora, né, temos os palestrantes aqui, temos vocês. Se vocês quiserem esperar um pouquinho, né, segurar um pouquinho o almoço, a gente tem condições de fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas com eles. Tudo bem? Não tem problema? Então vamos lá. Vamos lá então. Eu vou pedir para você, no caso, se apresentar, né, falar o seu nome, de que local você é, o nome da sua oficina e dirigir a pergunta então para os nossos palestrantes, tanto o Lothar como o Alex. Boa tarde, né? Meu nome é Leandro. Eu gostaria de saber, para o Alex, geralmente carros 100% elétrico, né? Existe um sistema de arrefecimento para essas baterias. No caso híbrido, Prius, teria esse mesmo sistema? Ele não funciona? Como que funcionaria? Nos nossos veículos, a bateria ela é arrefecida a ar. Então eu vou ter um eletroventilador que vai forçar uma circulação de ar durante a bateria para refrigerar ela. Aquela pecinha que eu falei, você chamada inversor-conversor, ela sim é refrigerada através de água. Então se você olhar o compartimento do motor ali, você vai ver 2 reservatórios de líquido de arrefecimento. Um para o sistema normal, motor a combustão, e um para a parte elétrica do sistema. Tá? Temos mais uma questão? Vamos lá. Bom, a minha pergunta é comum aos dois, né? Com relação à bateria. Os carros vão precisar de bateria daqui para frente sempre. Íon de lítio, né? Normalmente íon de lítio. O que a indústria está fazendo e se preocupa no momento do descarte dessas baterias? Que isso vai virar um problema. Nós temos um problema no bolso de todos nós aqui. Ninguém consegue descartar a bateria. O que a indústria está fazendo? Qual é a preocupação da indústria a respeito desse tipo de item? Só por favor, seu nome, de que local você é? Desculpa, é Ricardo Opp, da Ricardo Opp Restaurações. Vamos lá. Isso é uma preocupação, com toda certeza, muito bem pontuada a sua pergunta, né? Quando a Toyota ela introduziu esse veículo no Brasil, o primeiro ponto, antes de lançar o carro, era o que fazer com essa bateria, né? Temos empresas homologadas em todo o mundo que na qual recolhem essas baterias e dão devido descarte ou até a própria reutilização desse sistema, tá? Hoje no Brasil a gente não tem essa empresa. Ao recolher essa bateria, vai para uma concessionária autorizada da gente, essa autorizada manda para a nossa montadora e essa montadora vai mandar para o Japão, que é onde vai dar o destino correto dessas baterias. Porém, a gente está pedindo uma ajuda muito forte do nosso governo federal, com isenção de impostos, e a gente está se comprometendo a fazer essa bateria aqui e dar o devido descarte dela no próprio país. Só que para isso você precisa de um certo incentivo. Então, a nossa área de assuntos governamentais está trabalhando bastante com relação a esse quesito. Quanto à Audi, como nós sabemos, nós temos diversas possibilidades de energias alternativas. Então a Audi, por exemplo, tem um carro a gás, chama-se g-tron. Ela compra das empresas ao redor dela CO2,
por eletrólise, feita a partir de energia elétrica fotovoltaica ou eólica, ela transforma esse CO2 em gás. Esse gás é colocado dentro do sistema normal de distribuição de gás da cidade, não é? E quem tem um carro Getron, quando vai abastecer, ganha um pequeno desconto porque está comprando uma parte do gás produzido por aquela fábrica. Então este carro vai ser chamado de carro neutro, porque quando ele queima o gás produzido com CO2 e eletricidade, o máximo que ele vai poder jogar na atmosfera é o mesmo gás que foi utilizado para fazer o sistema. Nós temos também diversos estudos no Brasil, por exemplo, de sistemas vegetais. Nós temos o álcool, muito bom. Eles lá têm um tal de RAPS. Esse nome esquisito é canola, na verdade, nós temos aqui também. Então, existem estudos de todos os lados. A eletricidade, obviamente, é um fator muito importante, porém, considera-se a dificuldade em alguns países de se gerar energia elétrica de formas também mais ecológicas. Porque queimar carvão para fazer energia elétrica e depois usar essa energia elétrica no carro e dizer que ele é ecológico é meio que dar um tiro para cima e ficar embaixo para ver se a bala acerta. Então existem estudos de novos materiais, novas baterias, mas claro que a grande preocupação é não sujar mais do que se está limpando, né? Mas aí é para futuro, mais futuro um pouco. Mais uma questão? Não? Muito bem, então eu quero aproveitar, agradecer vocês pela participação aqui com a gente.